galera, mais uma vez aqui no canal EnsinaMed, e hoje é um dia muito especial para o canal, porque além de estar inaugurando cenário novo, hoje eu estou recebendo aqui um convidado muitíssimo especial, meu amigo e professor Luiz Fernando. Obrigado pela presença. E nós temos aqui, professor, uma galerinha muito especial, uma galera sedenta por conhecimento, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar muito a entender o que nós vamos falar hoje. Mas isso só depois da vinheta. Então, galera, para começar a conversa de hoje, eu gostaria que o professor Luiz Fernando se apresentasse para vocês, para que você possa conhecer essa pessoa fantástica que é o professor Luiz Fernando. Professor, fica à vontade. Então, eu sou o professor Luiz Fernando, eu sou mestre em Fisiologia. Aí, galera, eu trabalho algumas disciplinas como Fisiologia, Bioquímica, Imuno, Parasitologia, em cursos como Medicina, Farmácia, Enfermagem, Odonto. Isso aí, professor. E hoje nós vamos falar sobre um sistema muito bacana, porém, as pessoas têm uma certa dificuldade no entendimento desse sistema, que é o sistema endócrino. O sistema endócrino, vocês vão perceber a importância dele no contexto geral do funcionamento do nosso organismo. Então, hoje nós vamos explorar um pouquinho mais sobre o sistema endócrino. Então, professor, sistema endócrino é um sistema que age regulando uma série de funções do nosso organismo. E eu gostaria que você falasse para os nossos alunos qual é o conceito do sistema endócrino, professor. Então, Olavo, na etiologia, a palavra endocrinologia, nós podemos fragmentá-la. Endos, que quer dizer para dentro, crinos, secreção, logia, estudo, ou seja, estudo das secreções que são lançadas para dentro, que são os hormônios. Legal, professor. A etiologia da palavra muitas vezes nos traz o que é o sistema, como que ele age, né? Muitas vezes a própria análise do conceito da palavra nos traz esse entendimento. Mas para a gente poder fazer a nossa galera entender de forma mais palpável isso, quais são os componentes que fazem parte do sistema endócrino? Então, basicamente, galera, os componentes que fazem parte do sistema endócrino são particularmente as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas são órgãos do sistema endócrino, portanto, elas são responsáveis principalmente pela produção dos hormônios. E os hormônios são as principais substâncias que interagem, que participam dessa função endócrina. Legal, professor. Então nós já sabemos que o sistema endócrino é um sistema que tem uma ligação funcional, não existe uma ligação anatômica entre seus componentes, até porque esses hormônios que vão ser produzidos vão ser jogados na corrente sanguínea para que possa realizar um efeito em alguma célula-alvo, em algum órgão-alvo. Mas é um sistema que age através de hormônios. São substâncias químicas que nós produzimos que vai gerar uma ação em determinado órgão, não é isso? Com certeza. Basicamente, os hormônios eles apresentam uma formação química. Esses hormônios eles podem ser os mais variados possíveis. Os hormônios eles podem ter origem proteica, proteínas, consequentemente fragmentos de proteínas, peptídeos, podem ser derivados de colesterol, de gorduras, e os hormônios podem ser glicoproteicos, as mais variadas estruturas químicas. Isso vai depender de qual que é a estrutura histológica também do órgão que vai estar recebendo esses hormônios ou produzindo esses hormônios, né? No caso, as glândulas. Então, pessoal, esse é o entendimento geral, conceitual do sistema endócrino. Nós temos um sistema ligado por órgãos funcionalmente ligados, e aí, esses órgãos vão secretar hormônios para que possa realizar um controle, uma homeostasia corporal. O sistema endócrino, ele faz com que as nossas funções orgânicas fiquem no seu patamar basal, ou às vezes, quando precisa de uma regulação para cima ou uma regulação para baixo, nós temos que entender que ele vai regular muitas funções do nosso corpo. Por exemplo, professor, o sono, né? O sono é regulado por função endócrina. Nós temos a função sexual, né? Reprodutiva, masculino e feminino também vai ser regulada pelos hormônios. Quais funções mais nós podemos ressaltar aí que os hormônios agem no nosso corpo, regulando ou contra-regulando? Basicamente, a gente tem a função relacionada aos hormônios no controle de temperatura corporal, agindo diretamente no cérebro. Nós temos também a importância dos hormônios regulando função renal, regulando parte reprodutora. Então, basicamente, todas as funções fisiológicas, os hormônios acabam influenciando. Então, pessoal, vamos agora aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. Então, professor, falando um pouquinho mais sobre as glândulas, que são as nossas estrelas de hoje, elas que vão nortear o nosso entendimento sobre o sistema endócrino, o que nós podemos falar sobre glândulas endócrinas e glândulas exócrinas? São os dois tipos de glândulas que nós temos, glândulas endócrinas e exócrinas.
Como nós podemos diferenciá-las e trazer para o nosso entendimento aqui hoje? Então, pessoal, basicamente as glândulas endócrinas são as principais estruturas responsáveis pela produção dos hormônios, consequentemente esses hormônios são lançados na corrente sanguínea, e as glândulas exócrinas também produzem substâncias, mas essas substâncias são lançadas em cavidade ou órgãos ocos. Então, galera, nesse vídeo nós daremos mais ênfase às glândulas endócrinas, porque nós estamos falando do sistema endócrino. Quando estivermos falando sobre o sistema digestório ou qualquer outro sistema que eu tenho uma glândula exócrina, aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Então, galera, como nós estamos falando de um sistema que regula ou contra-regula várias funções do meu corpo, a gente precisa de entender que esse sistema vai receber uma série de informações vindas de um outro sistema para informá-lo do que está acontecendo no nosso corpo, para que ele possa entender, desencadear um processo metabólico e responder a esse estímulo. Nós estamos falando do sistema nervoso, que tem aferências direto com o sistema endócrino, para que possa informá-los de como que está a homeostasia, como é que está o equilíbrio dentro do meu corpo, e aí emitir uma resposta. Professor, o que nós podemos falar mais sobre isso? Então, basicamente, dentro do entendimento da função endócrina, nós sabemos que as duas principais glândulas que são responsáveis pela regulação da função endócrina, elas estão localizadas no sistema nervoso central, como por exemplo o hipotálamo e a hipófise. Então, basicamente, a interação dessas duas estruturas regula a atividade das principais glândulas periféricas, tireoide, adrenais ou até mesmo as gônadas. É legal falar, né, professor, que a glândula hipófise, também chamada de pituitária, né, ela era entendida, e eu ainda gosto de entendê-la como uma glândula mestre. Apesar de que alguns autores ainda já derrubaram esse conceito, ela era entendida como uma glândula mestre porque é a partir do hipotálamo e da hipófise, desse eixo hipotálamo hipofisário, que acontece toda a regulação hormonal das demais glândulas que vão poder gerar efeitos no nosso corpo, não é isso? Exatamente isso, Olavo. Nós temos o entendimento hoje que o hipotálamo ele tem a capacidade de produzir alguns hormônios que vai atuar diretamente na hipófise, que vai consequentemente produzir outros hormônios, que vai ter uma atuação nas glândulas periféricas. E hoje sabe também que o hipotálamo ele produz hormônios que podem ser armazenados na hipófise e, consequentemente, também estimular funções periféricas. Legal, professor. Já que estamos falando de hipotálamo e de hipófise, vamos ver nesse slide aqui. O hipotálamo ele vem lá da vesícula prosencéfalo, né? O prosencéfalo, quando ele começa a se subdividir, ele se divide em telencéfalo e diencéfalo. O diencéfalo, por sua vez, vai gerar as estruturas que fazem parte do diencéfalo, que é o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Essas estruturas têm inter-relação, né, professor? Uma inter-relação muito íntima e muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Mas aqui nós vamos dar um ênfase maior ao hipotálamo, porque é o hipotálamo que está ligado direto com a hipófise. E falando da hipófise, a hipófise é uma glândula que está localizada na célula túrcica, lá do osso esfenoide, e essa glândula que vai produzir os hormônios ou armazenar os hormônios que foram estimulados pelo hipotálamo. Fala um pouquinho para nós sobre isso, professor. Exatamente isso, Olavo. Pessoal, então nós temos o hipotálamo, ele é responsável pela produção de alguns hormônios, e esses hormônios, eles caem no sistema porta-hipotálamo hipofisário, que é um conjunto de capilares na vascularização, e leva esses hormônios até a adenipófise, onde na adenipófise nós temos a presença de algumas células que produzem outros hormônios que caem na corrente sanguínea. E o hipotálamo também tem a capacidade de produzir alguns hormônios que, através de impulsos nervosos, vai para a neurohipófise, que tem a capacidade de armazenar os hormônios e, quando há necessidade fisiológica, liberá-los na corrente sanguínea. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios que são produzidos na hipófise e os hormônios que são guardados na hipófise. Como é que a gente pode entender isso, professor? Então, pessoal, nós sabemos que o hipotálamo ele vai produzir hormônios que vai estimular a adenipófise a produzir os seus hormônios. Quais seriam esses hormônios? São as gonadotrofinas, FSH-LH, o hormônio ACTH, o hormônio TSH, o hormônio GH e o hormônio prolactina. E na neurohipófise, professor, quais os hormônios que vão ser lá armazenados? Basicamente, pessoal, lá na neurohipófise nós temos a capacidade de armazenar os hormônios ocitocina
e o hormônio vasopressina, que hoje é reconhecido e o nome atual é ADH. Beleza. Então, professor, nós vamos falar para o pessoal que nós não vamos aprofundar muito o conceito e onde que esses hormônios vão agir agora, porque nós vamos ter uma videoaula específica para cada sistema. Por exemplo, quando falarmos do sistema reprodutor, nós vamos refazer todo o eixo e como que esses hormônios vão agir lá nas células reprodutoras, por exemplo. Então, fique ligado nos próximos vídeos para que você não possa perder esse conhecimento também. Então, galera, nós sabemos que o sistema endócrino, ele age através de feedback positivo e feedback negativo. Professor, dá para explicar para o pessoal o que é feedback positivo, o que é feedback negativo? Então, galera, basicamente a gente pode dar uma definição para feedback. Feedback é um monitoramento adequado da secreção hormonal de acordo com a necessidade fisiológica. Então, perante isso, nós temos o feedback positivo e o feedback negativo. O feedback positivo é quando você tem uma necessidade daquele determinado hormônio na corrente sanguínea aumentar a sua secreção, consequentemente aumentando a sua atividade. Ou seja, vai influenciar positivamente esse eixo para que o hormônio aumente. No entanto, o feedback negativo também é necessário. Então nós temos um determinado hormônio, não há necessidade que aquele hormônio esteja tão aumentado na corrente sanguínea. Então, através do feedback negativo, você influencia o eixo para que esse hormônio possa voltar à concentração mínima basal, porque a necessidade é que ele não esteja tão alto. Para que a pessoa entenda de forma mais palpável, um exemplo de feedback negativo. Então, pessoal, vamos imaginar que numa determinada necessidade fisiológica, houve uma necessidade de aumentar a produção de hormônio da tireoide, T3 e T4. Após essa necessidade ter sido atingida, esses hormônios eles não precisam estar em alta concentração. Consequentemente, o próprio hormônio aumentado ele faz um feedback negativo, diretamente no hipotálamo e consequentemente na adenipófise, que por sua vez vai reduzir e vai deixar uma concentração mínima basal desse hormônio tiroidiano. Então o aumento do hormônio na corrente sanguínea, do hormônio final, no caso T3 e T4, no caso da tireoide, ele está informando para o hipotálamo que, tem hormônio demais aqui, vamos regular isso aí, senão eu vou produzir mais. E aí o hipotálamo começa a ser inibido, o eixo começa a ser inibido, é isso, né? Exatamente isso. E um exemplo de feedback positivo, ele acontece muito frequentemente no nosso corpo, no sistema endócrino, como é que funciona o feedback positivo? Então, pessoal, o feedback positivo, ele vai acontecer toda vez que houver uma necessidade de você aumentar a atividade do eixo e, consequentemente, aumentar a produção do hormônio. Por exemplo, o cortisol. Vamos imaginar que o cortisol, ele tem uma necessidade de aumentar a sua concentração plasmática. Então ele vai lá no eixo, estimula o hipotálamo, hipotálamo, vamos aumentar a produção, porque lá a necessidade do cortisol está aumentada. Consequentemente, aumenta a atividade da adenipófise e vai aumentar o estímulo diretamente para a glândula adrenal, que é a glândula que é responsável pela produção do cortisol. Então o entendimento desses dois conceitos é importante, né, professor? Porque todos os outros sistemas que nós vamos falar aqui sobre regulação hormonal, nós vamos trabalhar com feedback positivo e negativo, né? Basicamente, todos os sistemas relacionados à parte de endócrino, onde você tem o eixo, todo o sistema é trabalhado com regulação por feedback positivo e negativo. Então, pessoal, com esse vídeo nós podemos entender como é que funciona a organização geral do sistema endócrino, quais são os seus componentes, os seus produtos e como que ele vai agir em todos os sistemas. Fique ligado nos próximos vídeos, porque nós vamos falar de cada sistema em específico que é influenciado pelo sistema endócrino. Mas antes disso, antes de você fechar esse vídeo, professor, faça o convite pro pessoal se inscrever aqui no canal. Então, galera, se inscreva no canal, dá um like para vocês poderem acompanhar os vídeos que a gente vai estar divulgando aí, que vai ser muito útil para vocês. Professor, obrigado aqui pela gentileza de estar aqui comigo. Agradeço. E você agora é sócio aqui desse canal. Pode vir sempre que bem entender, para a gente poder levar conhecimento para essa galera, que esse vídeo possa atingir um número máximo de pessoas, para que as pessoas possam se beneficiar desse conhecimento também. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, professor Olavo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.